gente conseguiu resolver. Vamos orar, então, para dar início ao nosso estudo. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa noite. Nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor tome conta e direção de tudo quanto vai ser falado aqui. Pai, cria em nós forja, Senhor, em nós um caráter, meu Deus, que condiz com o Teu, Pai. Na verdade, que o Teu caráter venha a ser impresso em nós, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude a entender, nos ajude, Senhor, a crescermos, meu Deus, na Tua presença, Pai. E compreendermos melhor a Tua vontade e entender a Tua verdade sobre a nossa vida. Nós pedimos a direção desse estudo agora por Ti, Senhor. Direciona, Pai. Tudo quanto for falado, tudo que for ministrado, Pai, que venha ser, meu Deus, conforme a Tua vontade e Teu querer. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, nós estamos falando agora sobre o caráter cristão. Nós falamos sobre o que os frutos desse caráter, né, ligado lá com Gálatas 5, onde a gente fala sobre as obras da carne, o fruto do espírito, e para você ter um termômetro daquilo que não é ligado à palavra e não é manifesto corretamente na nossa vida, em atitudes, é só a gente olhar lá em Gálatas 5, a partir do versículo 19, nós vamos ver as obras da carne. Aquilo dali não condiz com aquele que é nascido de novo. E nós vimos na semana passada sobre os defeitos de caráter. Então, agora nós vamos dar continuidade e nós vamos falar sobre desenvolvimento do caráter cristão. E isso não é somente para o novo convertido, isso é para todo cristão. Pode ter nascido lá no berço cristão. Você pode ser, desde que era dentro do ventre da sua mãe, você foi gerado dentro de um ventre cristão. Mas o seu caráter tem que ser aperfeiçoado dia após dia. Nós vimos na semana passada que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por alguns conflitos, né? E aí esses conflitos vão começar a gerar em nós algumas reações, e isso é natural, Só que o que não pode acontecer é essas reações dominarem o nosso cotidiano de vida. Então, por que nós temos essas reações? Por causa da queda. Por conta da queda, por conta do pecado, nós temos hoje defeitos de caráter. Mas aí Cristo veio para que hoje nós pudéssemos ser nova criatura, né? Como está lá escrito em 2 Coríntios 5,17. Então, nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. De vez em quando, a gente vai ter um defeito aí, a gente vai ter um tropeço, a gente vai ter alguma coisa para consertar, mas graças a Deus, porque nós temos Cristo. Não é motivo de condenação, é motivo de que nós temos um advogado junto ao Pai, fiel e justo para nos perdoar, para pleitear a nossa causa. Amém? Então, nós vamos avançar agora no estudo. E uma das coisas que podem impedir o nosso avanço, o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do nosso caráter, é a questão da religiosidade. E eu quero trazer isso bem para a gente, porque muitas das vezes a gente desenvolve uma vida religiosa, mas nós não desenvolvemos uma comunhão profunda com Deus. E o Espírito Santo ministrou isso muito no meu coração, porque existem muitas pessoas com anos de evangelho praticando religiosidade, mas na verdade ela vive uma vida superficial na questão de intimidade e do caráter de Cristo sendo impresso nela. Tem muitas pessoas que ficam ofendidas em relação a algumas práticas religiosas,
mas ela não fica constrangida pelo próprio pecado. Muitas pessoas elas são tão religiosas que elas não olham mais com um olhar de compaixão, somente com julgamento. E se entendessem que a prática de julgamento, porque a pessoa que eu estou vendo, a pessoa que ela está vendo, não está praticando uma regra que muitas das vezes nem é bíblica, e ela fica ofendida com aquilo e começa a julgar a pessoa. Só que ela não está ali expressando o caráter de Cristo nela, que é o olhar de compaixão. Então vamos lá. O perigo da religiosidade. A religiosidade aparentemente traz uma sensação de bem-estar, mas será que de fato as tais práticas religiosas estão desenvolvendo uma vida de comunhão com Deus? Essas práticas têm de fato gerado um caráter de Cristo em mim? A Bíblia diz que a verdadeira religião que está descrita em Tiago 1,27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Se alguém tem que ser religioso ou então seguir uma determinada religião, a religião que Deus instituiu é essa, pura e imaculada. O que Deus aceita é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Se eu e você devemos escolher alguma religião para seguir, é a que está escrito aí em Tiago 1,27. Em Isaías 29,13, a Bíblia diz: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Olha isso. Então, o perigo da religiosidade, o perigo de uma pessoa estar dentro da igreja, isso não quer dizer que ela esteja com o seu caráter sendo aperfeiçoado por Cristo. Ela pode ter se iniciado, né? Ela se entregou, ela tomou uma decisão, ela entendeu que longe de Cristo não há salvação, aí ela começa a caminhar. Nesse momento que ela começa a caminhar, ela não busca intimidade com Deus e ela é facilmente manipulada por regras ensinadas por homens, como está escrito aí em Isaías 29,13. Então, se alguém disser para novo convertido ou para outra pessoa e que ela se deixe influenciar por isso, se alguém chegar e falar assim, não, aqui não pode entrar com calçado, todo mundo tem que tirar o sapato lá fora na varanda, lá na igreja. Isso não é uma prática cristã, não é uma prática bíblica, não é a religião que Deus aceita como pura e imaculada. O que está acontecendo é regra ensinada por homens. E aí a pessoa, ela fica tão fiel a essa regra, e eu só estou dando um exemplo aqui de sapato do lado de fora, irmãos. Claro que existem outras regras, outras coisas, mas assim, ela fica tão presa a isso que não consegue mais se aproximar de Deus com o coração. O coração está longe. O que ela está preocupada em fazer são rituais. Então, é o ritual dela tomar seu banho no domingo, se aprontar para poder ir na igreja, porque eu não posso faltar domingo, porque senão minha semana não vai ser abençoada. Eu não posso deixar de ir na igreja. Ela fica com esse desejo de não poder ir na igreja por uma questão religiosa, com medo de quebrar uma regra, com medo de um irmão, um pastor, não ver ela lá. Só que, na verdade, o coração dela não está indo para lá para adorar o Senhor, para entregar sacrifícios de louvor. E isso é uma prática religiosa onde o caráter de Deus não consegue ser desenvolvido. Nós precisamos mudar a nossa mente. Amém?
No primeiro versículo se destaca o que Deus vê como religião. Em Isaías, Deus condena a adoração sendo realizada através de regras ensinadas pelos homens. Deus sempre quis que tivéssemos relacionamento com Ele. Em Jeremias 29, do 12 a 14, diz assim: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Então a intenção do Senhor sempre foi ajuntar, estar junto, estar em comunhão, estar ouvindo. E a Bíblia fala sobre isso, né? E Deus vai falar através do profeta Jeremias: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão. Deus não está se escondendo de você e de mim. Ele quer relacionamento. E esse relacionamento é imprescindível para a gente desenvolver o caráter dele, para aqueles que não conhecem começarem a conhecer e entender quem é esse Deus maravilhoso, pelo qual hoje nós somos completamente entregues ao amor dele, como nós amamos ele. As pessoas vão conseguir enxergar isso em nós. Em Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mais uma vez, Cristo, através agora de Cristo, fazendo com que o povo seja chegado a ele. Tiago 4,8: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Não fique com a sua mente dividida. Se existe algo para entregar na mão do Senhor, entrega, limpa a mão de vocês, limpa, que a gente consiga limpar as nossas mãos. O que eu tenho me apegado? Qual é o pecado que eu tenho me apegado e impedido de eu conhecer com profundidade o caráter de Deus? E aí é garantido, quando a gente se aproxima de Deus, ele se aproxima de nós também. Em Sofonias 3,17, a Bíblia declara: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. E esse versículo me trouxe muita alegria no meu coração, porque o Senhor está no nosso meio. E hoje nós somos casa dele. Em Sofonias 3,17, ali naquele momento, o Senhor estava no meio, mas no meio do povo, sobre o povo. Tinha aliança ali. Mas sabe o que é interessante? Trazendo esse versículo para a nossa realidade, o Senhor está dentro de mim. Ele mora dentro de mim. O Senhor Deus, ele mora dentro de mim. Ele se regozija em mim. O amor dele me renova. Ele se regozija em mim com brados de alegria. Você entende o que é isso? É um Deus de relacionamento onde ele quer participar de tudo que você participa, participar de todas as suas tristezas, das suas alegrias, das suas conquistas, dos momentos que você tira para ler a Bíblia e você descobre algo porque ele está ali do teu lado te revelando, porque ele está dentro de você, trazendo notas no seu espírito, trazendo ministrações profundas. Quantas vezes eu leio a Bíblia e eu fico assim: Jesus, que coisa linda isso aqui! Olha que coisa maravilhosa. Uma das coisas que eu fiquei tão maravilhada quando eu li e eu entendi, eu tive esse entendimento, quando Maria, aos pés de Jesus, derramando o seu... aliás, quando Marta e Maria, Jesus estava na casa de Marta e Maria ali ensinando, ouvindo os ensinamentos de Jesus, Marta passa, reclama, fala, e aí Maria não fala nada, ela se cala. E simplesmente Jesus a defende. Em outra situação também, no livro lá em João, Maria derramando o seu perfume, a sua oferta ali, né? Ofertando assim uma adoração, derramando
derramando a sua oferta, o seu perfume ali aos pés de Jesus, perfumando ele, beijando, chorando e tudo. E aí Judas vira e fala assim: olha só que desperdício, mas ela não falou nada. E isso me chamou muita atenção. E quantas vezes eu creio que o Espírito Santo, nesse momento, está te trazendo a lembrança de coisas que você nunca tinha visto, mas quando você leu a Bíblia, você viu. E esse é o nosso Deus, é o Deus que ministra o nosso coração, que quer falar constantemente conosco, amém? E aí, práticas de uma vida de comunhão com Deus. Como é que eu vou conseguir desenvolver o caráter de Deus? Eu, Milena, o que eu preciso para cada dia mais ter mais impresso dentro de mim, dentro do meu coração, o caráter de Deus? Colossenses 1, 26 e 27 vai dizer assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto a seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a entender que não há mais mistério sendo escondido. O que ele quer de verdade é que você consiga entender o quanto ele quer se revelar. E aí ele trouxe quem? Ele trouxe a revelação da palavra através de Jesus Cristo. Ele trouxe a palavra ali. Aí, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, eu e você, foi manifestado a nós. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Em João 8,32 fala assim: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E em João também a Bíblia vai falar, eu não separei aí, mas a Bíblia vai falar também em questão de que Cristo fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a questão da gente conhecer Cristo através da palavra, a Bíblia, ela nos traz revelação, ela nos traz uma consciência de quem nós somos, do que podemos e para onde nós vamos. Ela não te dá somente, e eu quero que você preste bem atenção nisso, ela não te dá somente um norte para onde você vai. Ela mostra para você da onde você veio, aonde você está e aonde Deus quer te levar. Entende? E isso faz toda a diferença no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento como cristão. Isso é imprescindível. Quando a gente lê a palavra, a gente começa a descobrir a nossa origem. É muito interessante quando a gente pega e começa a descobrir a origem da nossa família. Eu não sei se você já teve essa curiosidade, mas eu já perguntei de onde meus avós vieram, de onde meus bisavós vieram. E eu sempre quis, eu tive essa curiosidade de saber. Por parte de pai, eu sei que eu tenho origem africana, uma linhagem direta. E aí, por parte de mãe, meu avô e minha bisavó, eles vieram do Espírito Santo. Então, assim, é uma mistura. Aí minha mãe e meu pai se encontraram, eu acho muito interessante isso. Como é que se deu um encontro deles de mundos completamente diferentes, de lugares completamente diferentes, de uma situação inusitada. Então, eu acho muito interessante porque eu tenho certeza que eu estou aqui porque Deus quis. Eu nasci porque Deus quis. Você nasceu porque Deus quis. E quando você olha para a palavra de Deus, quando você olha para a Bíblia e começa a enxergar essas coisas e começa a estudar a palavra, você não está estudando algo que é uma letra onde você vai ter um conhecimento. Não é isso.
é algo que faz parte de você. Você veio dali, você veio da palavra. Você nasceu de Cristo. Hoje nós somos nascidos de novo em Cristo. E isso é muito bom quando a gente toma essa consciência. Vamos lá. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenção do coração. E aí, vamos lá. Uma coisa maravilhosa que nós podemos enxergar aí, né? Que, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é viva e ela tem um propósito e ela atinge o propósito, ela é viva, ela é dinâmica. A mesma palavra que serviu lá atrás, para séculos e séculos atrás, é a mesma palavra que serve para mim e para você hoje, nessa geração, nesse tempo, e é a mesma que vai servir para outras pessoas que estão chegando para o Evangelho. Olha só que tremendo. Ela é atual, ela é viva, ela é eficaz. É mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela é mais afiada do que aquela espada que tem corte de um lado e corte de outro. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quantas vezes você teve a oportunidade de pecar, você teve a oportunidade de escolher o errado, mas a palavra que já foi implantada no seu coração te dá uma trava e fala assim, não, por aí não. Não, porque, não posso fazer isso. Não, eu não posso falar isso. Não, eu não posso tomar tal decisão. Porque eu sei que a palavra está dizendo que eu não posso mais fazer isso. Isso não faz mais parte de mim. Hoje eu estou em Cristo, hoje eu estou estabelecida em um novo reino. E o reino de Deus não coopera com o reino das trevas. Logo, se eu sou filha de Deus e estou inserida nesse reino, as minhas atitudes, a prática diária da minha vida não pode cooperar com o reino das trevas, porque eu sei que a minha comunhão é com Deus, não é com o império das trevas. O império das trevas está no passado. Eis que tudo se fez novo, eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, Ele me lavou as vestes, Ele me trouxe nova vida, Ele me trouxe novas vestes, e por conta disso eu posso caminhar. E aí vem a palavra, porque o conhecimento da palavra traz a consciência e te traz estrutura para quando chegar momentos difíceis, ei, peraí, eu não vou murmurar. O problema chegou, a circunstância chegou, mas a palavra de Deus é fiel. E se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas o Senhor vai fiel para cumprir, porque Ele cumpriu, Ele falou que o povo ia entrar na terra prometida e entrou 40 anos depois, mas entrou, porque o povo estava lá endurecido de coração. E aí você vai ler a palavra e com certeza o Senhor vai falar mais o seu coração em relação a isso, amém? Vamos avançar. Outra coisa, outra atitude importante que nós temos que tomar para nós desenvolvermos um caráter cristão, desenvolver o nosso caráter cristão. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui antes de entrar nisso, é o seguinte, irmãos, eu não estou falando que você não tem o caráter de Cristo, muito pelo contrário. Você que é nascido de novo, você que já aceitou Jesus, você recebeu Cristo como seu único e suficiente Salvador, nós temos o caráter de Cristo em nós. Só que a questão é de como isso vai sendo desenvolvido, como isso vai crescendo. Então, essa vida de oração não é uma vida de oração só para o novo convertido. É para você também que está há muito tempo na igreja e só ora religiosamente. Olha o perigo da religiosidade. Eu oro porque tem que orar. Eu oro porque, né? Como é que eu não vou orar? Eu tenho que orar, eu sou crente, eu vou orar. E aí ora de forma mecânica, mas não busca no meio da oração uma conexão com o Senhor.
Você sabia que por meio da oração, quando você está com o seu coração voltado ali naquele momento, o Espírito Santo começa a te conduzir a orar por pessoas, por locais, por situações que você nem planejou, mas o Senhor vai te conduzindo. E isso faz com que o caráter de Deus esteja impresso em nós. E no momento de desespero de alguém, pode ser que você, por conta desse desenvolvimento de uma vida de oração, de leitura da palavra, entendendo que o Espírito comunica-se com o nosso Espírito, porque você já leu na Bíblia que é assim que está escrito, quando chegar na hora da oração, você não vai levar aquele susto. Peraí, o que é isso que está vindo aqui? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou vendo isso no meio da minha oração? Por que eu estou entendendo desse jeito que eu tenho que orar por aqui? Porque o Espírito, ele vai conectar com o nosso Espírito e vai começar a comunicar coisas para a gente começar a desenvolver uma vida de oração, uma vida de comunhão com Cristo. Amém? Vamos lá ler os versículos. A oração nos transporta para o mundo espiritual. É através da oração que temos conexão direta com Deus, onde tudo que é externo não afeta o que é espiritual. Olha só, tudo que é externo não afeta o que é espiritual. Todas as vezes que eu tiro um momento para orar, é muito interessante que às vezes eu estou no meu trabalho e eu coloco o fone de ouvido com louvor e tal, e às vezes eu vou orando, né? Eu tenho facilidade de ouvir louvor, digitar, trabalhar e falando com Deus. E muitas das vezes existem pessoas, eu não coloco fone de ouvido, o som muito alto, por questão mesmo do trabalho, de estar atenta ao que está ao meu redor, mas quando eu estou mergulhada no trabalho, indo em oração, e em oração, é muito legal, porque eu não percebo quando alguém até me toca, e a pessoa às vezes me toca, eu falo assim, eu levo um susto, o que foi? Aí eu tava lá, ligadona. Então, o mundo externo, quando a gente está mergulhada, imersa em oração, nós nos conectamos tão profundamente que a gente não consegue mais se importar com o que está externo. 1 Tessalonicenses 5,17, a Bíblia vai falar sobre orai sem cessar. Em todo tempo esteja em oração, em todo tempo esteja com seu coração conectado com o coração de Deus. A gente nunca sabe, mas a gente pode ser um ponto de salvação para alguém. Por isso a importância de estar em constante oração e comunhão com Deus. Mateus 14:23 fala assim, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Aí 14:23 de Mateus está falando sobre Jesus. Jesus despediu a multidão logo depois da multiplicação, e aí subiu sozinho a um monte para orar. E esse é o nosso exemplo. Jesus, em todo o tempo, ele tinha comunhão com o Pai. Isaías 65:24. E será que, antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha que tremendo. Deus tem interesse em ouvir o que você tem para falar. Ele sonda o seu coração, ele sabe o que está acontecendo, de tudo. Mas antes que clamem, ele vai responder. E ele, ainda que quando a gente estiver falando, quando você estiver falando, ele ouvirá. Mateus 7, versículos 7 e 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Bata e a porta lhes será aberta. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, aí, versículos para você acrescentar na sua vida a importância da oração. Amém? Mateus 21:22.
Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Mateus 6, 5 e 6. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Lembre-se de que quando nós estamos vivendo uma vida de oração e mergulhados em oração, não queira plateia para os seus momentos de oração, sabe? É claro que quando nós estamos ministrando e o Espírito Santo, e aí eu digo para aqueles que são ministros de louvor, aqueles que ministram a palavra na igreja, e eu entendo muito bem isso, que quando nós estamos lá ministrando, muitas das vezes a nossa oração é direcionada pelo Espírito Santo no sentido de estar sendo como uma ponte para alguém, sabe? Como se o Espírito estivesse conduzindo, como não é, né? O Espírito conduzindo você a orar de uma certa forma, por uma certa situação naquele momento, ali no culto. Só que muitas vezes, quando a gente está lá em cima, e eu digo isso porque eu já ministrei louvor na igreja também, no louvor, quem é ministro de louvor entende muito bem o que eu vou falar agora e percebe isso, que existem pessoas que oram em casa, mas quando chegam na igreja ficam quietas esperando somente o ministro orar. Quando você estiver na igreja, tenha o seu momento de intimidade ali, sabe? É a conexão do seu espírito com o Espírito de Deus. Esquece quem está do lado. Mantenha a sua vida de oração dentro da igreja. Não fica somente esperando o ministro orar pela sua vida. Isso é muito raso, isso é muito pouco. Sabe? Desenvolva a sua vida de oração, inclusive dentro da igreja. E às vezes você pode pensar assim, mas em casa eu quase não oro, porque eu não tenho tempo. É porque eu não criei ainda esse hábito. Se você ainda não criou esse hábito de ficar orando constantemente em casa, desenvolva ele dentro da igreja, com seus irmãos, porque estamos unidos na mesma disposição no coração ali, e isso vai fazer com que você, quando estiver dentro de casa, o Espírito Santo vai trazer lembranças daquilo que você está vivendo lá dentro, lá na igreja, e você vai começar a desenvolver uma vida de oração em nome de Jesus. Amém? Vamos avançar, porque a hora não para. A prática do jejum. Outra coisa que é muito importante na vida do crente, a prática do jejum. A prática do jejum, irmãos, eu coloquei alguns versículos aí, mas você sabia que o jejum, existem pessoas que fazem, né, jejum intermitente. Eu já tentei fazer, mas não deu muito certo não gostei não. Mas jejum intermitente no sentido para ajudar na dieta, né, para poder emagrecer mesmo. Mas você sabia que o jejum, ele ajuda a desintoxicar, ajuda no controle de diabetes, ajuda na pressão alta, ajuda com problemas cardíacos e com câncer, com queima de gordura, melhora o funcionamento da memória. E aí a gente vê assim, né? Jejum é só para crente. Jejum sei lá, tem gente que acha que jejum não é mais necessário. Mas a Bíblia incentiva a gente a jejuar. Nós vamos ler agora. Mateus 6, 16 a 18, a Bíblia ensina como tem que ser o jejum. E aí presta bem atenção nisso. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas,
pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê no secreto, e seu pai que vê no secreto o recompensará. E é muito interessante que esse mesmo versículo linka e tenha a mesma garantia dada por Cristo em questão da oração. A oração no secreto, o jejum no secreto, é momento seu e de Deus, sabe? Quando a gente quer plateia para a nossa vida espiritual, na verdade a gente não está demonstrando o caráter de Cristo. Cristo, ele nunca precisou de plateia para um momento de intimidade dele com o Pai. É como se um casal estivesse querendo expor publicamente o seu momento de intimidade um com o outro. E tanto no versículo anterior que nós lemos em relação à oração, Mateus 5, 6 aí falando sobre oração, e logo depois Mateus 6, 16 e 18 falando sobre jejum, falando do secreto com o Pai, do momento de intimidade, é só você e ele, pessoas que colocam propósito diante de Deus e vai espalhando para todo mundo, vai falando para todo mundo, sabe? Deus chama você para viver no secreto com ele, porque ele, o Pai que vê no secreto, é ele que vai recompensar, não é plateia, não é plateia. Nós não precisamos de plateia, nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus e o caráter dele ser impresso em nós. E Joel 2,12 diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração. Como? Com jejum, lamento e pranto. O Senhor convidou o povo, voltem-se para mim. Convidou não, né? Na verdade, se voltem-se é bem imperativo. Então Deus declarou: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. E aí eu quero deixar algo para os irmãos, que o jejum, ele não vai mudar Deus. A palavra de Deus, ela é imutável. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar porque você fez jejum. Ele não vai mudar porque você subiu 50 vezes o monte. Ele não vai mudar porque você agora fez um voto e aí você vai andar só de marrom. Ele não vai mudar, ele é imutável. Deus é imutável. O que muda é dentro de nós a nossa percepção de vida. Então, quando nós fazemos alguns propósitos, independente de ser jejum ou outra coisa qualquer, na verdade nós estamos nos abstendo de alguma coisa, nós estamos rejeitando, negando algumas práticas. No caso do jejum, a gente consegue se abster de um momento de alimentação física. Então, nesse momento, o que é para você fazer? Não é para você pegar e ficar no WhatsApp, no celular o tempo todo, ficar lá brincando, jogando. Não é isso. Se o jejum é um momento de você mortificar a sua carne, é um momento de você pegar e se abster daquele momento ali, da carne, para você se conectar mais com Deus no secreto, então você vai ter uma vida de oração também nesse período. Você vai ter um período de leitura da palavra, para você se fortalecer, para que quando o dia mal vier, porque ele vem sobre todos, porque o sol nasce sobre os justos e os injustos, assim diz a palavra do Senhor. Então, quando o dia mal vier, você está fortalecido. Por quê? Porque Deus mudou? Não, porque você buscou, através do jejum, um momento de intimidade com Deus. E Deus vela, e Deus zela, e Deus ama recompensar aquele que rejeita a própria vontade para fazer a vontade dele.
Amém? Então, a prática do jejum é imprescindível para a gente desenvolver um caráter mais aperfeiçoado em Deus. Amém? Vamos voltar aqui. Lucas 18, 11 e 12 diz assim: o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem como o ex-publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E aí a gente vem um exemplo claro de religiosidade, né? Mais uma vez. Então ele orava, sim, e orava no íntimo. E aí, mas olha como é que estava o coração dele. Ele estava julgando, ele estava se achando mais santo do que o publicano. Porque ele estava jejuando 2 vezes por semana, porque estava dando dízimo de tudo quanto ele ganhava. Mas aí essa oração e essa prática não é uma prática aprovada por Deus. Lucas 4, 1, 2 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. E eu acho interessante, né? Eu acredito que alguns já devem estar pensando assim mesmo também, junto comigo. Depois de 40 dias teve fome, ao fim deles. E eu achei muito legal isso. Não sei se eu não aguentaria, não, irmãos. 40 dias sem comer. E só no final deles ter fome. Eu ainda não cheguei nesse nível, não. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto durante 40 dias e foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante estes dias. Não comeu nada durante estes dias. E o nível, e a gente consegue ver assim, você está querendo se comparar, você está querendo que a gente se compare com Cristo. Irmão, o que eu quero dizer nesse momento é que quando nós estamos previamente revestidos pela palavra em oração e em jejum, Satanás pode até tentar, mas ele não consegue. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Quando você está desenvolvendo seu caráter através da palavra, de uma vida de oração e de uma prática de jejum, isso, irmãos, não tem preço. Isso com toda certeza faz toda a diferença quando vir o dia mal e como Jesus aconteceu com Jesus na palavra que nós acabamos de ler. Ele está dizendo aqui que ele foi tentado por Satanás. Então, assim, é muito importante a gente praticar essas coisas. Amém? Vamos lá. Isaías 58, de 3 a 6. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em bricas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre panos de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça. O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Então é Deus questionando aí o tipo de jejum que estava sendo apresentado. E isso é muito importante, a questão da gente entender qual é o jejum que nós temos que fazer. E o jejum, como nós falamos, é se abster, é para ter um momento de secreto com Deus. E não ficar preocupado, ficarmos preocupados em fazer algo somente por aparência.
pessoas que só jejuam se tiver uma campanha na igreja para jejuar, porque se não for isso, não jejua. Aí, ou então jejua pela metade. E eu acredito que cada um consegue olhar para si e avaliar-se e, e analisar, né, a sua própria vida. Então, irmãos, por hoje é só. Esse estudo, para mim, tem sido muito bom, tem sido bênção. Eu espero que para vocês também, que vocês tenham tirado proveito. Se você depois quer ver melhor os versículos, os slides vão continuar aqui, né, na live, depois vai ficar aí gravado, e você pode anotar, e você pode pegar, você pode buscar na sua Bíblia também. Eu acho muitos versículos, mas eu não consigo colocá-los todos aqui em decorrência do horário. Então, você pode buscar mais na sua casa em relação a isso. Qual é o assunto do que nós estamos tratando aqui, que de repente tenha chamado a sua atenção e você queira se aprofundar um pouco mais? Talvez o seu coração esteja ardendo em relação a alguma coisa, que futuramente você vai ser um ponto de referência naquilo. Muitas das vezes o meu coração ardia por um determinado assunto e logo depois acontecia algo na igreja, aconteciam conversas no meu cotidiano, que aquilo levava para aquilo, que tudo convergia naquilo que eu estava estudando. Então, isso é muito interessante, é muito importante. É muito importante. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração em relação à compaixão. A compaixão. E nesses dias, desde a semana passada para cá, o Senhor tem me dado tanta compaixão acerca de certas pessoas, acerca de algumas pessoas, sabe? Que aparentemente eu poderia até olhar assim, né, esquisito, mas não. O Senhor tem me dado compaixão. O Senhor tem me dado compaixão. E aí, o que o Senhor tem ministrado no seu coração? Eu quero deixar isso aí para os irmãos, para vocês avaliarem, né? Como o pastor pregou no domingo, a importância da gente se conhecer, se olhar, sabe? E ver melhor, se enxergar melhor. E quando nós olhamos com olhos de amor para nós mesmos, o mesmo olhar que Deus olhou para a gente, quando nós avaliamos a nossa vida e desejamos tirar tudo aquilo que está impedindo a nossa vida de ter um avanço para o propósito que Deus quer, sabe? Eu quero dizer algo nessa noite. Pelo Espírito, irmãos, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja acreditando que já acharam seu chamado e estão vivendo plenamente ele, só que na verdade estão num nível ainda intermediário. A Bíblia vai falar que conhecereis e prosseguir em conhecer, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E como tem sido a sua vida? Quanto tempo você tem gasto no seu telefone? Quanto tempo você tem gasto no Netflix? Quanto tempo você tem gasto no YouTube? Quantos agora aplicativos que tem e ferramentas que tem para assistir filmes e séries? Quanto tempo você tem se dedicado a tantas coisas? Será que esse tempo tem sido maior? Porque, assim, maior do que o seu tempo com Deus? Será que o seu pai, quando ele está lá no secreto, ele acha você dentro do secreto ou você está no público, no meio da multidão? Sabe? E pessoas que acham que encontraram o chamado, que entenderam o chamado de Deus na sua vida e estagnaram, ou então acham que aquilo dali é o suficiente. Nunca é o suficiente. Nunca se conforme ao nível de fé que você já chegou. Sabe? Nunca se conforme ao nível de conhecimento que você tem. Sempre busque mais, porque o nosso Deus é um Deus infinitamente maior e muito, muito poderoso para se revelar mais e mais na sua vida. Então busque ao Senhor,
que nós consigamos ter esse entendimento diariamente, essa fome, esse desejo, essa ânsia de buscar mais o Senhor. Amém? Vamos orar? Eu não vi se existe algum pedido de oração, mas eu acredito que não tenham colocado aqui, mas nós vamos continuar orando pelo nosso pastor João, nós vamos continuar orando pela irmã Mara, nós vamos continuar orando pelo meu cunhado, pelo Aliston, nós vamos continuar orando pelo Aliston, pela minha sogra, pelo meu sogro, né, a Rose, o Edson. Eu quero orar também pela mãe da Gilda. Amém? Vamos orar então. Pai bendito, nós te agradecemos, Pai, por esse momento maravilhoso, Senhor, que nós estamos aqui na tua presença. Obrigada, Pai, por esse tempo, Pai, que o Senhor preparou para nós. O Senhor separou para nós, Deus, para nós estarmos aprendendo mais de Ti. Como esse estudo tem acrescentado, Senhor, na minha vida. E eu quero, Senhor, que da mesma forma que o Senhor, da mesma forma e maior ainda, mais ainda, derrame uma porção maior, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, Pai, que estão sendo alcançados através desse vídeo, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a sermos mais parecidos contigo. E todas as vezes que nós lermos a palavra, que o Senhor fale profundamente, a ponto, Senhor, de causar tanto impacto que nós não queiramos outra coisa senão obedecer e estarmos submissos ao Senhor. Ah, Deus, o que seria de nós se não fosse o teu amor? O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós, Senhor, nesse momento, se não fosse a tua mão para nos resgatar, Senhor, do pecado, nos livrar, Senhor? Obrigada, Pai, porque o Senhor nos olha com compaixão, porque o Senhor nos olha com amor. Deus, eu oro, Senhor, nesse momento pela vida do pastor João. E eu te peço, Senhor, que o Senhor cesse a dor, que ele não precise mais de medicamento, porque nós cremos e nós clamamos a um Deus que faz milagre. O Senhor já curou o teu filho de tantas outras coisas. E eu sei, Deus, que o Senhor pode curá-lo. Eu sei, Pai, eu sei. Nós declaramos cura, Pai. Nós cremos, Pai. Nós cremos que é questão de tempo, Pai. Eu oro, Senhor, pela vida da pastora Madalena. Deus, que o Senhor continue, Senhor, fortalecendo a tua filha. Que o Senhor continue, Pai, em nome de Jesus, trazendo, Senhor, refrigério, sabedoria, acalma o pensamento, Pai. Traz paz ao coração da tua filha, Senhor. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, pela mãe da irmã Gilda, Pai. Toma, Senhor, ela em tuas mãos. Nos momentos, Pai, que ela estiver junto com a sua mãe, que ela possa, Senhor, ser a tua boca, a tua voz, as tuas mãos estendidas sobre ela, Pai. Deus, fortaleça, Senhor, a vida, Senhor, da irmã Gilda, meu Pai. Fortaleça a tua filha. Esteja com ela, Senhor, em nome de Jesus. Toma, Senhor, Maria Rodrigues em tuas mãos, que está viajando. Guarda a vida da tua filha e que ali, Senhor, ela venha mostrar o teu caráter. E que seus familiares venham ver diferença na vida dela, da Sabrina. Senhor, cuida das tuas filhas ali, Pai. Quando elas voltarem, elas voltem em paz e em segurança. Em nome de Jesus. Guarda, Senhor. Meu Deus, coloca sua mão de poder nesse momento, Pai, sobre a vida da Mara, sobre a vida do Levi. Senhor, sobre a vida de cada um que está cometido de algum tipo de enfermidade, Pai. Somos teus filhos, o nosso corpo é teu, Pai, e é para servir ao Senhor. Tudo aquilo que tem impedido, Senhor, os teus filhos de avançarem,
de nós, como seus filhos, meu Deus, na nossa saúde, de estarmos praticando algo, Senhor, que é para ti. Estamos impossibilitados devido à doença, devido à enfermidade. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, no poder que há no teu sangue e no teu nome que está acima de todo nome, acima de artrose, acima de câncer, acima de mioma, acima de diabetes, acima de insuficiência renal, acima de problema cardíaco, acima de todo e qualquer nome, existe o nome de Jesus. E a ti, Senhor, clamamos. Senhor, em nome de Jesus, derrama da tua cura, Pai, sobre a vida de cada um. Traz restauração na alma, Pai, também. Guarda-nos, Senhor, debaixo das tuas potentes mãos, Senhor. Livra-nos de todo mal e nos ensina a andarmos em temor diante de ti, Pai. Para que o mundo veja que tu és Deus e existe ainda um Deus poderoso para fazer muito mais além do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Que haja salvação, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, por esse momento que tivemos aqui e que o Senhor venha nos dar uma noite de paz, tranquila, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco, Senhor, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? 1, 2, 3. Essa obra é de Deus e ela não vai parar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Até